Imagine nesse exato momento, se eu batesse na porta da sua casa e te entregasse o maior presente que você um dia almejou, sonhou, desenhou para a sua vida. Aquilo que era o seu sonho, aquilo que você tanto desejou e sequer um dia passou pela sua mente que conseguiria. E eu chegasse na sua casa e te entregasse esse presente que fosse muito mais além das suas expectativas. Qual seria a sua reação? Seriam lágrimas, sorriso, euforia, estado de choque? Qual seria? Você sabia que todos os dias você recebe um presente semelhante a essa? Quando você acorda, abre os seus olhos, é uma nova oportunidade, é uma carta em branco, é um novo presente que Deus está lhe dando, a sua vida, uma oportunidade de fazer diferente, de agir de forma diferente, de ter mudanças na sua vida, uma nova oportunidade. E ainda que muitas das vezes as circunstâncias são contrárias, ainda assim é uma oportunidade de ser alguém melhor a cada dia. O nosso problema é que nós não valorizamos o hoje, preso às correntes do passado ou ansiosos pelas asas do futuro. Provérbio 27, versículo 1, Salomão vai nos escrever o seguinte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Em outras palavras, Salomão está dizendo: viva hoje. Viva o agora. Viva intensamente sem perder nenhuma oportunidade. E quando eu digo viver intensamente sem perder oportunidade, eu estou falando de coisas valiosas e preciosas, e não aventuras. Não ir pelas nossas emoções e sentimentos, pelos nossos desejos, porque o mesmo escritor disse que é enganoso o nosso coração e que há caminhos que parecem perfeitos aos nossos olhos, mas são caminhos de morte. Então, quando eu digo viva intensamente hoje, valorize cada detalhe, cada pessoa importante na sua vida. Valorize o amor, valorize a saúde, valorize o respeito, valorize a espiritualidade, a comunhão com Deus, a comunhão com as pessoas. Viva hoje, sem as garras do passado e sem as asas do futuro. Não que não possamos planejar, não que não possamos sonhar, não que não possamos ter a vontade de ter um futuro melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que boa parte dos males físicos, emocionais, espirituais são causados pela ansiedade pelo que vai acontecer no amanhã. Pessoas que preocupam como será a sua saúde. Pessoas que têm medo de enfermidades incuráveis. Pessoas que têm tanto medo de casar, preocupados como será o seu casamento, preocupado como serão os seus filhos, quantos filhos terão, como eles serão. Pessoas que preocupam como será a velhice, quem terá ali para me cuidar ou para cuidar de mim. Pessoas que preocupam se terão recursos financeiros lá na frente. E ao preço disso, preocupam tanto com amanhã e se esquecem de valorizar os mínimos detalhes do hoje. Volto a dizer, a importância do planejamento, dos sonhos, dos objetivos. Isso tudo é importantíssimo.
planejar, escrever, sonhar. Mas tenha tudo isso, mas viva intensamente o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. O verso de hoje, ele vai nos ensinar a não nos gloriarmos no dia de amanhã, pois não sabemos o que trará a luz. O que significa isso? Significa que não devemos conduzir nossas vidas com a mente no amanhã, que desconhecemos, mas sim na porção que Deus nos dá hoje. Até na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: dai-nos o pão de cada dia. Paulo vai dizer: basta cada dia o seu mal, assim como Cristo também o disse. Então nós devemos viver o hoje, respeitar o hoje, porque amanhã é um outro dia, é uma nova luta, é uma nova adversidade, é uma nova vitória, é um novo sucesso. Cada dia guarda para nós algo diferente, um novo desafio. Tudo isso é importante, mas mais importante do que pensar no futuro é viver o agora, o hoje. Ele não é um ensino contrário ao planejamento ou à semeadura, mas sim um alerta para vivermos plenamente o nosso dia de hoje, sem colocarmos no amanhã as nossas preocupações ou mesmo atenção demasiada. 3 coisas importantes que eu quero citar por enquanto. A primeira é que não sabemos o que nos aguarda amanhã. Simplesmente não sabemos. Se passaremos por momentos difíceis, se haverá enfermidades, se a nossa saúde será abalada, como será, se haverá paz, guerra, alegria, choro, nada disso nós temos domínio. Tiago Brunet, ele, nas suas aulas do Café com Destino, em suas palestras, em suas pregações, ele sempre cita a seguinte frase: se você não tem domínio sobre aquele assunto, por que guardar e dedicar as suas forças e emoções sobre ele? Aquilo que nós não temos domínio já está sob o domínio de Deus, pois ele tem domínio de todas as coisas e o controle de tudo está em suas mãos. Porém, nós confiamos em Deus que tem o nosso amanhã em suas mãos. Isso é suficiente. Portanto, viver o dia de hoje e não se preocupar com o amanhã é para nós um exercício de fé. É quando mais conhecemos a Deus, mais nós sabemos que podemos confiar e descansar nele. O segundo ponto é que nós precisamos viver intensamente, plenamente o nosso hoje, o nosso presente. Colabora para o que virá amanhã. O viver o hoje, ele colabora para o que viver amanhã, para o que virá. Pois quando nós temos cuidados do que nós temos hoje, a nossa família, a nossa saúde, a nossa intelectualidade, as nossas emoções, tudo isso, quando nós cuidamos hoje, trará para nós fluidez, frutos para o amanhã. Tudo isso irá florescer para o amanhã se nós cuidarmos bem do que temos hoje. Um pai só terá o retorno do amor, do carinho, da valorização dos seus filhos se hoje, enquanto estão pequenos, são cuidados, são amados, são protegidos.
um marido, uma esposa, só será bem valorizado se ele plantar isso no coração do seu cônjuge hoje. Um funcionário será bem valorizado e reconhecido em uma empresa pelos seus líderes se ele fizer um trabalho com excelência, como diz a palavra, como se fosse para Deus, não para o chefe. Porque Deus, no momento certo, honrará ele e fará com que ele seja reconhecido, para que ache graça diante de Deus, primeiramente, e depois dos homens. Tudo que nós plantamos hoje fluirá no nosso amanhã. Por isso, temos que valorizar e viver bem o nosso hoje. Outra coisa interessante é que, quando nós vivemos bem o dia de hoje, nos alegrando com alegria intensa, mesmo que às vezes venham os momentos difíceis no qual nós, mesmo chorando perante o sofrimento, perante as adversidades, perante os problemas que a vida tem, mas nos alegrando, regozijando no Senhor, Deus em todas as coisas, quando nós confiamos nele, caminhamos com ele, ele está do nosso lado, nos protegendo. Por isso, vamos viver o hoje intensamente, valorizando o hoje. Em terceiro lugar, eu quero falar agora sobre algo interessantíssimo e quero aprofundar um pouquinho. O que nos atrapalha a viver o hoje? A ansiedade e as garras, as correntes do passado. Então são dois vilões que estão conosco paralelo no nosso presente. O ontem e a ansiedade pelo amanhã. O ontem causa depressão. O ontem nos acorrenta nos erros, nos fracassos, nas faltas que nós tivemos do passado, nos trazendo trauma no nosso presente. E a ansiedade pelo amanhã, ele nos faz viver atrás de grades abertas, com medo do que virá. Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Mateus 6,34, ele desenvolve em nós um hábito espiritual de confiar nele. Porém, a ansiedade, ele desenvolve um ato dando lugar a pensamentos de medo, a pensamentos que nos travam, sendo que Deus nos deu um espírito de ousadia e de intrepidez. Pensamentos ansiosos sobre o futuro, o medo acorrentando o ser humano. A ansiedade, ela faz com que nós nos preocupemos com tragédias que provavelmente nunca acontecerão. E se vierem a acontecer, Deus estará conosco, nos guardando, nos protegendo e nos fortalecendo. Agora um detalhe que fica para nós: 90% das nossas preocupações e medos do futuro que nos causam ansiedade nunca acontecerão. 90% das nossas ansiedades, dos nossos medos nunca acontecerão. Isso é provado cientificamente e filosoficamente. Tanto na neurociência quanto na ciência é comprovada que a maioria dos medos do ser humano, de doenças, de fatalidades, de perda, nunca acontecerão. É por isso que eu quero aprofundar um pouco mais com você na importância desse assunto. Viva o hoje intensamente, sem deixar que a ansiedade pelo amanhã
te trave. Provérbios 27, primeiro, que é o texto que nós estamos falando sobre ele nos ensina que o amanhã não nos pertence. O hoje sim é uma dádiva, é um presente que Deus deu a mim e a você. A palavra não diz que planejar é errado. Claro que não. Temos que planejar, temos que sonhar, temos que projetar. Isso não é errado. Mas esse texto, ele nos alerta contra a presunção. Ele nos mostra que o amanhã é incerto, não é palpável, não é nada que está sob o nosso controle. O amanhã, ele é irreal, mas o hoje, ele é real, ele é palpável, ele é uma dádiva, um presente, além das suas expectativas e dos seus sonhos. O hoje é uma dádiva de Deus. Mateus 6,34, Jesus deixa claro, basta cada dia o seu mal. Então para de preocupar com o amanhã, para de preocupar com o que há de vir, basta a cada dia o seu mal. Vença seus desafios hoje, vença as suas adversidades hoje, vença os seus medos hoje, deixe o amanhã para quem tem controle, que é Deus. Só Ele tem o controle do amanhã. E quando nós entregamos a base, o alicerce, o leme da nossa vida, do nosso barco a Ele, é confiar em alguém que esteve conosco no nosso passado, se faz presente no nosso hoje e que conhece o nosso amanhã. Então entregue para Ele, descanse nele e deixa Ele guiar aquilo que não está no seu controle. Salmo 118, verso 24, o salmista vai dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos nele e alegremos-nos nele. Então se alegre no dia de hoje. Glorifique a Deus pelo dia de hoje, porque o dia de hoje é o seu passaporte para viver um melhor amanhã. Então viva o hoje da melhor forma. A ansiedade, ela nasce dentro do ser humano somente quando ele tira das mãos de Deus o timão do seu barco e pega o poder e a graça, entre aspas, de Deus e diz para ele: deixe de lado e deixe que eu mesmo guie minha vida, que eu mesmo tome minhas decisões, que eu mesmo faça, e começa a ser o timoneiro do seu barco. E descarta Deus, que é onipotente, que é onisciente e é onipresente. Quando a ansiedade nasce, é quando colocamos aquele que pertence somente a Deus de volta em nossas mãos. O presente é o único tempo onde a vida realmente acontece. O presente é o único tempo onde a vida realmente acontece. A ansiedade, ela rouba o hoje, tentando proteger o amanhã. A ansiedade, ela rouba o nosso hoje, tentando proteger o amanhã. A ansiedade é como aquela mãe superprotetora que está o tempo todo ali tentando proteger o filho e, na realidade, está o prejudicando, não deixando ele crescer, não deixando ele entender a intensidade da vida. Assim é a ansiedade, na vontade de se proteger, de ficar livre de circunstâncias que trarão dores para nós. Elas impedem
a alegria, o prazer, a valorização dos mínimos detalhes de hoje. O abraço, o beijo, o carinho, o sorriso, a alegria, as oportunidades que passam despercebidas, porque a nossa mente está cauterizada pela preocupação do amanhã. A ansiedade promete segurança, mas entrega desgaste. Ela nos faz sobreviver ao invés de viver. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Viver é prazeroso, sobreviver é desgastante. Viver nos traz alegria, sobreviver nos faz apenas passar por cima da alegria. Provérbios 12, 25 vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate. A maioria das pessoas que vivem com crise de ansiedade, síndromes do pânico, são pessoas que tiraram da mão de Deus e colocaram na sua própria mão. Não estou dizendo que as crises de ansiedade, que a síndrome do pânico não são coisas importantes para serem tratadas. É claro que são e precisam ser tratadas. Mas que quando nós vivemos o nosso hoje, nós nos blindamos de ser alcançado por esta maldita ansiedade. Por isso, como diz 1 Pedro 5, versículo número 7, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não esqueça o que Jesus disse: não viveis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber. Em tudo Deus tem cuidado de vós. Em tudo Ele tem cuidado de vós. Quem vive ansioso, quem vive preocupado com amanhã, ele não consegue desfrutar, absorver a graça disponível hoje. Ele não consegue visualizar a alegria que ele tem hoje, o valor das coisas que ele tem hoje. Quem vive ansioso pelo amanhã perde a oportunidade de abrir o presente de hoje. Quem vive apenas no futuro, ele perde o agora. Quem vive apenas no passado, perde a esperança. Quem vive em um futuro distante, ele perde a intensidade, o valor do agora. E quem vive preso no passado, ele perde a esperança da vida. Jesus nos ensinou a viver intensamente. Por isso que ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Cristo nos ensinou que o viver o agora, o viver o hoje, o valorizar cada detalhe da nossa vida. Ele nunca nos ensinou sobre a ansiedade espiritualizada. Não. Ele nos ensinou que precisamos ter uma confiança diária nele. Mateus 6,11, ele disse: pão nosso de cada dia. Assim como o maná servido no deserto todos os dias, assim todos os dias nós somos servidos com a nossa dádiva chamada vida. E essa vida, esse pão nosso de cada dia, cada sustento, cada socorro, cada providência, cada porta aberta, cada sorriso, cada abraço de um filho, de um pai, tudo
tudo isso é a parte mais importante na vida de um ser humano. Mateus 6,27, ele vai dizer: quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Em outro texto ele vai dizer: quem é que pode tornar um cabelo branco ou preto em sua cabeça? Nós não temos controle do nosso amanhã. Por mais ansiosos, por mais preocupados, por mais que tenhamos N convicções do que virá, nós não temos poder de fazer nada. Então volto a dizer aquela mesma frase: quem não tem o controle de uma situação, entrega na mão de quem tem, que conhece o ontem, conhece o hoje e sabe o que virá amanhã. E descanse, sem preocupação, sem ansiedade. Deixe o domínio da sua casa, deixe o domínio do seu lar, deixe o domínio da sua família, deixe o domínio da sua saúde, tudo nas mãos de Deus. Faça aquilo que cabe a você, cuide daquilo que está nas suas mãos, mas quando foge do controle das nossas mãos, já está nas mãos de quem pode fazer o melhor para nós, que é Deus, que já conhece o nosso amanhã. A fé verdadeira não vai eliminar os nossos desafios, mas ela vai trazer descanso em nosso coração no cuidado cotidiano de Deus para a nossa vida. A fé não vai eliminar as lutas, as perseguições, as adversidades, os problemas, a falta de saúde, muitas das vezes, as doenças, as enfermidades, os acidentes. Não estamos ilesos a isso. Não somos blindados contra as adversidades da vida. Porém, a paz não vem quando tudo está resolvido, mas a paz vem quando confiamos em quem governa todas as coisas. Quando nós estamos deixando as coisas na mão do Senhor, a paz que excede todo entendimento inundará o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É o que Paulo escreve aos Filipenses. O hoje é o campo onde Deus age. Deus não age apenas no futuro distante. Ele nos revela também o nosso agora. Deus não age apenas com o que há de vir. Daniel diz que ele revela o oculto e o escondido. É por isso que ele se revela no agora. Está presente no hoje, porque ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Hebreus 3, verso 15, ele diz assim: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Peça a Deus discernimento espiritual, sensibilidade, que Ele venha aguçar os seus ouvidos no diapasão do Espírito, para que você entenda a voz daquele que sabe todas as coisas. Para que você tenha discernimento quando a ansiedade bater na sua porta, quando o medo querer te dominar e se libertar das correntes da ansiedade, das grades da depressão do passado, dos traumas, dos medos. Quando tudo isso começar a querer bater na sua porta, lembre-se que, como diz Paulo em 2 Coríntios 6,12, a sua carta à igreja de Corinto, ele diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia que a salvação bateu na sua porta para te livrar
da ansiedade, do medo, da depressão, dos traumas do passado, das feridas que ainda não foram curados. Hoje é tempo de Deus transformar a sua vida. O amanhã é uma promessa, mas o hoje é uma oportunidade. Amanhã talvez chegue, mas o hoje, o agora, é a página em branco para você reescrever a sua história. Porque quando os teus sonhos, projetos, seus objetivos estão entrelaçados à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vai dar certo. Já deu tudo certo. Por isso, entenda, a vida não espera um momento perfeito. Ela acontece enquanto decidimos confiar naquele que tudo pode. Lembre-se, amanhã é só promessa. O hoje é a sua vez, a sua oportunidade, é o seu momento. Então é muito importante que você compreenda que confiar no Senhor é viver o hoje com coragem, com ousadia, com intrepidez, com intensidade. Salmo 37, versículo 4 e 5 vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou em outras versões, agrada-te do Senhor. Quando eu descanso nele, quando eu agrado a ele, quando eu confio nele, como diz o verso 5, confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confie no Senhor. Ele vai fazer tudo aquilo que você espera. Com os seus sonhos, objetivos, planos entrelaçados à sua vontade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Salmo 23, verso 1, no original em que for escrito está: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Quando Deus governa o nosso amanhã, o nosso hoje pode ser vivido em paz, em alegria, em satisfação. Quando Deus governa, a alegria do Senhor é a nossa força. A confiança em Deus, ela vai transformar as nossas incertezas, o nosso medo, a nossa ansiedade natural, que todos nós temos. Não a ansiedade dominante que é a que nós estamos falando, mas aquela ansiedade que bate na porta do nosso coração, mas de repente vem um refrigério, vem a tranquilidade, porque a confiança em Deus transforma ansiedade em descanso. Por isso nós podemos confiar e descansar nele. Descanse no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entenda a importância de descansar nele, de confiar nele. Não seja um prisioneiro de portas abertas. Não viva prisioneiro do que pode acontecer amanhã. Não sacrifique o seu hoje no altar da ansiedade, do medo. Não permita que a ansiedade ela tire de você a intensidade da fé, da gratidão, da obediência. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração. O que é oração? Conversa, diálogo. Expõe para ele os seus medos, as suas frustrações, o que você deseja, as suas fragilidades, os seus pecados, os seus erros, tudo aquilo que você tem medo, coloque diante dele nas suas orações, nas suas súplicas.
Se necessário for, grite, chore, clame. Clame a Ele, porque Ele diz, clame a mim. Responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em orações, súplicas, mas não esqueça das ações de graça. Seja grato pela oportunidade. Esquece um pouco amanhã. Seja grato por hoje, por cada detalhe, por cada momento, por cada oportunidade, por cada página em branco que Ele te dá todos os dias. Gratidão é o que define a intensidade da vida do ser humano. Gratidão é que abre as portas para o operar de Deus na vida do ser humano. E depois disso tudo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Não procure entender, não procure compreender, não procure tentar mudar a situação, o momento. Simplesmente confie. Esquece do que você sabe, esquece do seu conhecimento, esquece tudo e simplesmente confia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará os seus pensamentos, inundará o seu coração. E os seus sentimentos e emoções serão administrados por você através do poder, da autoridade e do descanso. E o nosso bom pastor trará refrigério para a nossa alma. Isaías 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Por isso eu te convido a declarar em alto e bom som, com intensidade na sua vida todos os dias. Hoje eu descanso, hoje eu confio, hoje eu vivo, pois o meu amanhã está nas mãos de quem pode controlar todas as coisas. Então, mais uma vez entenda, mais uma vez declare, mais uma vez libere esta palavra profética para a sua vida. Hoje você descansa, hoje você confia, hoje você vive intensamente e o amanhã está no controle de quem pode. Libere essa palavra profética para a sua casa, libere esta palavra profética para a sua família, para a vida dos teus filhos, para as suas finanças, para os seus projetos, dizendo: hoje eu descanso em Deus, hoje eu confio nele, hoje eu vivo intensamente o pão de cada dia que Ele me dá. E o amanhã estará nas mãos de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo venha falar melhor em seu coração. E que essa palavra encontre o alvo certo na sua vida e produza dentro de você o fruto necessário. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Deus te abençoe.